Alô, 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 amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando sobre a Copa do Brasil, Mengão, pentacampeão. Quinta vez aí o Flamengo conquistando aí o título de Copa do Brasil, lá no estádio da Arena MRV, na Arena MRV, lá em Belo Horizonte. O time do Flamengo conseguiu aí pelo placar de 1-0, gol do Gonzalo Plata aos 37 minutos. Foi um jogo muito tenso, um jogo equilibrado, ou melhor, um jogo tenso, né, pelas pretensões, né, desse jogo. O time do Atlético precisando fazer dois ou mais gols de diferença, dois gols para levar a decisão para os pênaltis e três ou mais gols de diferença garantido o título de campeão na Copa do Brasil. E o Flamengo, né, que tentando aí, né, conseguir um resultado positivo, né, um empate serviria para o Flamengo ser campeão, mas conseguiu uma vitória. Conseguiu uma vitória de um jogo muito tenso lá no estádio da Arena MRV, lá na Arena do Atlético, na Arena MRV, lá no estádio do Atlético. Repito, lá na Arena do Atlético, lá em Belo Horizonte. Então vamos acompanhar, vamos relembrar nesse jogo que aconteceu no estádio, lá em Minas Gerais, né, no estádio do Atlético, na Arena MRV, repito, e nos lances que aconteceram e também de uma grande confusão que resumiu no final da partida, né? Teve torcedor jogando copo em cima dos jogadores do Flamengo aí, depois da comemoração do Prata. Enfim, nós vamos falar aqui de tudo isso também, a conquista do Flamengo, o pentacampeonato da Copa do Brasil. Mas antes disso, pessoal de casa, a gente se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando o seu like, o seu joinha, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho. E também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor e também no YouTube, acionando o sininho das notificações para você receber os nossos vídeos em tempo real, para você nos acompanhar no YouTube, tá certo? E não esquecendo, Conversas Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas, às 6 da tarde, no canal do YouTube do Conversas de Torcedor, e também nos acompanhando pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, e também nos acompanhando pelo YouTube do Conversas de Torcedor também pelo site radioNSC.com e também pela Rádiosnet, radioNSC.com e também pela Rádiosnet, tudo sobre as informações do seu clube do coração, em primeiro lugar também do futebol carioca e também do esporte em geral para você tá aí nos acompanhando, tá bom, pessoal? E vamos falar aqui do título de Copa do Brasil e o Flamengo pentacampeão, né? Pentacampeão da Copa do Brasil, quinta vez de sua história, o Flamengo conseguindo aí um resultado aí de vitória contra a equipe do Atlético Mineiro pelo placar de 1-0, gol do Gonzalo Prata. Jogo muito tenso, jogo equilibrado, né? Pelas ações das duas equipes, inclusive. Mas o Flamengo aí teve o gol importante, né? Em que o Flamengo teve aí na partida, né? Que tivemos aí uma partida muito importante, né? O Flamengo conseguindo aí um resultado muito bom, né? 1-0 gol do gol do Prata, mas tivemos aí dos lances, meus amigos, que a gente vimos aí, que o Flamengo teve ótimas oportunidades no primeiro tempo, né? Inclusive que teve, principalmente pelo lado direito de ataque do Flamengo, né? Que o time do Atlético na semana anterior foi com três zagueiros, né? Que teve aí no jogo contra o Flamengo no Maracanã e acabou repetindo essa dose, né? Porque tivemos aí a equipe do Flamengo, né? Que nós falamos aqui de lances, né, que teve aí no primeiro tempo, inclusive, na primeira etapa, inclusive, que isso aconteceu, em que tivemos aí no primeiro lance com o Gerson, que entrou livre entrou livre e o Everson defendeu os 2 minutos, e também tivemos aí no lance também, de dois lances que o Flamengo teve com o Wesley pela ponta direita, de jogadas trabalhadas, né, por exemplo, que o Wesley cruzou e o Arrascaeta perdeu, finalizou por cima do gol do goleiro o Everson. E outro detalhe também importante que teve aí aos 27 minutos, isso foi 3 minutos depois, foi aos 24 com o Arrascaeta, depois com o Everton Araújo, que chutou para a boa defesa do goleiro Everson, né? Do lance do jogador do Wesley, e o Gabigol não aproveitou a chance, né? Que aconteceu isso aí. Certo? E também para o Atlético Mineiro, né, que teve as suas chances de gol também, com o Hulk aos 13 minutos, em uma cobrança de falta defendida pelo goleiro Rossi,
né? Mas antes teve aí o lance do Zaratio, né? E teve aí a finalização errada do Zaratio, aos 4 minutos. E aos 18, finalização do Hulk, né? Para boa defesa do goleiro Rossi. Mais uma vez o Rossi defendendo o chute do chute do Hulk, inclusive. O time do Flamengo teve as grandes chances do primeiro tempo, inclusive, que nós acabamos de falar aqui. E também do jogo com o Arana, que chutou para fora, né? Do chute fora da área, né? E aos 35, o Paulino na finalização certa, né? Num erro do Pulgar e do Rossi, né? Que não pode bobear numa decisão de campeonato. Então, no primeiro tempo, o Flamengo teve as oportunidades e a equipe do Atlético, né? Nesse lance do Paulinho no lance do erro, né? Do Pulgar e do Rossi, quase que o Paulinho fez, né, que quase entregou o ouro, né, quase entregou o ouro no jogo a equipe do time do Flamengo. E já na segunda etapa, que teve mais emoções, né, porque o time teve as modificações, né, aliás, por essas situações também, pela reclamação dos torcedores do Flamengo, que é a falta do Lianco em cima do Arrascaeta, né? O Lianco fez a falta em cima do Arrascaeta, que iria pro gol, né? Ia em direção ao gol e o juiz não deu cartão vermelho. Para mim, é um lance para expulsão, né? E o Rafael Kraus não fez isso. Então, o Flamengo é, aos e o Flamengo teve aí as substituições, né? Tirando o Gabigol e colocando o Bruno Henrique, por parte aí o técnico Felipe Luiz, para tentar conseguir chegar mais nos contra-ataques em velocidade, né? E o Atlético tendo aí as mudanças, né, no jogo. Tivemos aí o Hulk em cobrança de falta aos 5 minutos e o Rossi defendeu. E aos 6 minutos de partida, e que o lance do Rossi para o Bruno Henrique em velocidade, o Everson acabou defendendo no lance. Então, de jogadas importantes, né? E a equipe do Atlético Mineiro teve algumas substituições aqui, algumas substituições, inclusive. Tivemos aí a entrada do Allan Kardec no lugar do Otávio. É, tivemos aí a entrada do Bernardo no lugar do Zarate, o Rubens no lugar do Arana e o Alisson no lugar do Scarpa. Então, o time da Atlético foi todo pro ataque ali para tentar fazer a jogada de gol, né? Primeiro, aos 8 com o Scarpa, que teve no lance de chute de dentro da área, né? Aos 14, de uma finalização do Hulk, e o Rossi fez uma defesa. E ainda também, né, de lances, né, lógico, né? Em que o time do Atlético tentou as chances de gol. E até também do lance que o Allan Kardec furou aos 35 minutos de jogo, que o time do Atlético ia fazer gol, né? Porque o Rossi falhou no lance, né? Falhou no lance, né? E que aconteceu. E pelo lado do Flamengo, só pra gente falar aqui, que teve aí o Bruno Henrique entrando, depois aí o Fabrício Bruno entrou no lugar do Arrascaeta, e aí o Michael, que pra mim não estava jogando bem. Não estava jogando bem nesse jogo o Michael. E quem entrou no lugar do Michael foi o Prata, né? E para tentar mais a velocidade, porque o time do Atlético obteve de ir para o ataque, que foi, é, que foi para o ataque e que o Flamengo pegou o time do Atlético de calça curta, né? No lance do gol do time do Flamengo, pegou o Atlético de calça curta aos 36 minutos, né? Com o Bruno Henrique lançando para o Plata, driblando o Alan Franco, entrou na pequena área, encobrindo o goleiro, o Everson para fazer o gol do jogo, fazendo o gol pelo placar de 1-0. E só para a gente lembrar, no lance aos 17 minutos, que teve o Bruno Henrique errando as chances de gol, né? Na equipe do time do Flamengo, que o Everson defendeu. E outra chance também com o Alexandro, né? O Alexandro aos 35, né? Minutos de partida do primeiro tempo, e depois o Prata cabeceou e mandou para fora no lance antes do Prata fazer o gol aos 36 minutos de jogo, né? Então, o Flamengo teve chances, né? Perdeu grandes chances no segundo tempo, inclusive, mas o Prata conseguiu fazer o gol que definiu a partida aos 36, e aí acabou tendo uma confusão de campo, certo? Que
teve aí, repetindo para você, o Gonzalo Prata, que entrou na segunda etapa, fez o bonito gol, e na soma dos resultados, 4-1 para o Flamengo no jogo, nos dois jogos, né? 3-1 no Rio, 1-0 em Minas Gerais, 4-1 para o Flamengo, né? Voltou a vencer. Então, temos aí o Flamengo se sagrando pentacampeão, 90, 2006, 2013, 2022 e agora 2024, sendo o pentacampeonato, sendo o pentacampeão, né? Melhor dizendo aí, na Copa do Brasil. E temos aí o Gabigol, né? Falando em despedida, porque falou que esse foi o último jogo, né? Essa é a última final com a camisa do Flamengo, que vai jogar no Cruzeiro de 2025, que teve aí as informações do GE, né, primeiramente. Mas temos aí esse jogo de quarta-feira, né, o termômetro do torcedor do Flamengo, o termômetro, né, do torcedor do Flamengo, né, que tem uma situação do fica Gabigol, né, fica Gabigol, enfim, a torcida do Flamengo vai comparecer no estádio e tentar convencer o Gabigol a ficar no Flamengo, porque, meus amigos, o Gabigol, né, que nós vamos estar falando sobre isso aí para vocês. Na quarta-feira nós vamos observar sobre isso aí, que vai ser uma festa por conta do título da Copa do Brasil, mas também de uma manifestação de fica Gabigol, né? Porque o Gabigol que é o grande ídolo do torcedor do Flamengo e que o torcedor do Flamengo quer que ele fique, né, por mais uma temporada, inclusive, né? Tem muitos torcedores do Flamengo que querem que o Gabigol fique no Flamengo para essa próxima temporada. E também tivemos aí cenas lamentáveis, né? Depois do gol do Prata, o crime esquentou, né? Uma bomba explodiu perto, né, nos jogadores do Flamengo. Foi possível ver aí que teve aí o copo, o copo atingiu, né? O torcedor arremessou o copo que atingiu nas costas do Gabigol, inclusive. E outro detalhe importante: o jogo foi paralisado durante 7 minutos, né? No máximo, 6 a 7 minutos no máximo, né? De partida aí, 6 ou 7 minutos, né? E com o apito final, enquanto os rubro-negros comemoravam o título, os torcedores do Atlético quase invadiram o gramado do estádio, né? Para tentar agredir, né? E começando uma grande confusão e aconteceu essa história. E tivemos aí o primeiro título lá na Arena MRV, né? Lá na Arena do Atlético, né? Na sua arena, o primeiro título na Arena MRV é da equipe do time do Flamengo, né? Na casa do Atlético, né? O primeiro título no estádio, né? E, e o Atlético perdeu a oportunidade de ganhar o seu primeiro título em casa, né? A marca histórica ficou com o Flamengo, inclusive, né? O jogo histórico que teve aí, é, contou com o maior público desde da sua inauguração. Foram 44.876 pessoas presentes. E se não fosse o Everson, o Flamengo estaria com uns 4-0 facilmente, porque perdeu vários gols, inclusive, né? Porque efetuou umas séries de defesas, né? Pelo lado da equipe do time pelo lado da equipe do time do Atlético Mineiro, né? E em especial no segundo tempo, que a gente acabou de falar aqui de defesas, inclusive, né? E o Atlético tentava o gol a qualquer custo e dava os espaços na defesa, né? E uma delas foi no lance do Prata, ou melhor dizendo, que teve um lance aí que eu tinha falado aos 35, do lance do Alexandre, e o Everson defendeu, né? Que nós acabamos de falar aqui para vocês. Então, em cima da linha, em cima da linha de uma finalização do Alexandro, antes da cabeçada do Prata e mandar para fora. Então, meus amigos, o time do Flamengo teve oportunidades perdidas, né? E o Flamengo conseguiu fazer gols. E é diferente do que o Tite fazia com o time do Flamengo, de ficar na defesa, né? Segurar o resultado, mas com o Felipe Luiz não. Partir para o contra-ataque, né, jogar para frente, conseguindo fazer, né, do resultado e não ficar nessa situação de ficar com o resultado, né, e partir para a vitória e conseguir fazer isso. E acabou acontecendo isso na decisão. Então, meus amigos e minhas amigas, o Flamengo vai encarar contra a equipe do time do Atlético Mineiro a partir das 8 horas da noite no Maracanã, na quarta-feira.
o time do Atlético vai encarar contra o Botafogo na Libertadores da América, né? Que agora tem aí o dia 30, no próximo dia 30 de novembro, no sábado, 5 da tarde, teremos aí esse jogo contra o Botafogo na final da Libertadores da América. E a equipe do Atlético Mineiro, no Brasileirão, é o 11º colocado no Campeonato Brasileiro, com 41 pontos ganhos. Então a equipe do Atlético tá aí nessa situação aí de melhorar a sua posição na tabela e, né, que tem aí na situação agora, o time do Atlético vai encarar o Brasil, o Flamengo e o Atlético voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, a partir das 8 horas da noite, e o Flamengo, né, a torcida do Flamengo comemorando pela conquista da Copa do Brasil diante da equipe mineira. Tá certo, pessoal? O Flamengo pentacampeão e a torcida do Flamengo tá mais feliz do que pinto no lixo, como dizia aí o saudoso o Apolinho Washington Rodrigues, a torcida do Flamengo vibrando com essa conquista e festa da torcida do Flamengo de todo o Brasil, pentacampeão da Copa do Brasil, Mengão. Tá certo, pessoal? Muito obrigado pela sua companhia e mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Gente, amiga, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando seu like, seu joinha, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube. Também, é claro, fortalecendo nosso trabalho, lógico, fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, às 18 horas, no canal do YouTube do Conversa de Torcedor e também aos sábados também com a nossa transmissão ao vivo também pela rádio Nossa Copacabana 98.7 FM no YouTube do Conversa de Torcedor. Conversa de Torcedor no YouTube, também pelo site radioNSC.com e, é claro, também pela Radiosnet, falando de tudo o que acontece no futebol carioca, de tudo o que acontece no futebol internacional e também no esporte em geral. Tá bom, pessoal? Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado pela companhia em mais um pós-jogo. Fique com Deus e até a próxima. Valeu, galera! Tchau, tchau!